Fala galera do Fora do Frame, aqui quem fala sou eu, Pedro Monteiro, e hoje eu tô aqui para mais um vídeo e dessa vez eu vou dar algumas dicas de filmes e séries da Netflix. Então, vambora, vamos ver o que tem de bom na Netflix? Vamos lá! Bom, para começar eu vou indicar um filme na Netflix que chegou na semana passada e é um filme que vale muito a pena você assistir. O nome do filme é Dumpling e ele conta a história de uma menina que é filha de uma ex-Miss que organiza alguns concursos de Miss em uma cidade no interior dos Estados Unidos. A mãe dessa menina é interpretada pela Jennifer Aniston e ela dá muita importância para esses concursos. Com isso, ela acaba deixando a filha de lado. A filha, que é gorda, acaba tendo alguns problemas em relação a isso e ao relacionamento dela com a mãe. Por conta disso, a filha resolve entrar no concurso e concorrer ao título de Miss da cidade do interior aonde elas vivem. É muito interessante o filme porque aborda essa situação que nos Estados Unidos é muito frequente. Essa questão desses concursos de Miss lá tem muita importância e tem muitas pessoas que dão um valor muito exagerado a isso. E esse filme é muito legal porque ele mostra como quebrar algumas barreiras da sociedade e quebrar algumas questões que a gente tem que quebrar em relação ao corpo, em relação à nossa forma, a como a gente age, a o que a gente gosta, de como a gente é, enfim, é muito legal. Dumpling, vale muito a pena você assistir a esse filme da Netflix e que entrou em cartaz na sexta-feira passada, beleza? Então vai lá conferir ao filme Dumpling. Except for my mom, who calls me Dumpling, I can't be late. This cannot exactly drive itself. being a bit of a celebrity around here meant that she was too busy for me. You've got a hole in your left, by the way. What? Oh, she didn't listen to me. A segunda indicação é o documentário Fyre Festival. O documentário conta a história de um festival que nunca aconteceu. É sensacional a história e mostra os bastidores de um dos maiores fiascos da história desse mundo do entretenimento. O filme conta a história do Fyre Festival, que era um festival que prometia ser um dos maiores da história. O festival prometia uma experiência de luxo sensacional, algo nunca antes visto entre esses grandes festivais como Lollapalooza, Coachella, enfim, e o festival prometia coisas sensacionais. Era um festival que ia acontecer numa ilha nas Bahamas, algo completamente exclusivo, enfim, e você tem que ver um pouco do documentário para entender o que acontece e como as coisas vão acontecendo, como as coisas vão desandando para o festival acabar não acontecendo. É uma história sensacional e você não acredita como as pessoas meio que acabam caindo naquela situação e como o cara que era dono dessa empresa, a Fyre, acabou envolvendo milhares de pessoas em uma estrutura que na verdade não era nada. Enfim, vale muito a pena você conferir Fyre Festival, o documentário na Netflix que conta como um festival nunca aconteceu. É sensacional, vale muito a pena Fyre Festival. All these models, like, in the Bahamas. The most insane festival the world has ever seen. Island getaway turned disaster. It became very barbaric. Right now, we are the fucking laughing stock of everything. A terceira dica é American Crime Story, o assassinato de Gianni Versace. Eu já falei sobre essa série aqui no canal, mas ela está na Netflix agora, a segunda temporada de American Crime Story. A primeira foi sobre o O.J. Simpson, a segunda é sobre o assassinato do Gianni Versace. Ela é sensacional e ela é muito bem feita. Eu gostei muito da fotografia e da forma como a série explora, principalmente a mente do serial killer que está por trás do assassinato do Gianni Versace. Ela não é só a história do assassinato do Gianni, ela vai além da história do assassinato dele, ela conta mais sobre a história do serial killer e é muito legal você ir entrando na mente louca daquele assassino em série e como ele planejava os assassinatos dele e que iam acontecendo ao longo do tempo. Enfim, é muito interessante você ver essa série que é muito bem feita, é uma produção muito boa, com uma fotografia sensacional, um texto sensacional, um roteiro muito bem feito. Enfim, vale muito a pena American Crime Story, o assassinato de Gianni Versace.
a genius. Everything you see around us, this house, this company, was his life. I will not allow that man, nobody, to kill my brother twice. A quarta indicação é Conversando com o Serial Killer Ted Bundy. O maior serial killer da história dos Estados Unidos, Ted cometeu mais de 30 assassinatos e é considerado um dos maiores serial killers da história. O Ted é um personagem muito emblemático e ele é muito estranho, assim. Você vendo as entrevistas, você vendo a forma como ele fala, é muito interessante você entrar na mente do maior serial killer da história dos Estados Unidos e como ele se comporta e como ele se comportava em relação aos assassinatos. Enfim, a série ela é um documentário, tem apenas 4 episódios de 1 hora, você termina ela rapidinho e ela vai mostrando como aquilo aconteceu e como aquilo foi impactando a sociedade americana na época. E é muito interessante você ver como o Ted reagia às acusações que eram feitas a ele na época. É muito interessante você ver a mente do Ted. Como eu já falei de um serial killer que matou o Gianni Versace, é muito interessante a gente ver o maior serial killer, que é o Ted Bundy, e como a mente dele funcionava em relação às acusações que eram feitas a ele. Vale muito a pena você acompanhar essa série documental, Conversas com o Serial Killer Ted Bundy. When he really got going, his eyes went absolutely black. Murder, leaving a person of this type hungry, unfulfilled, would also leave him with the obviously irrational belief that the next time he did it, he would be fulfilled. And the next time he did it, he would be fulfilled. Or the next time he did it, he would be fulfilled. A última dica é para quem ama basquete e para quem não ama basquete também. O filme é High Flying Bird. E ele conta a história de um agente que está tendo sérios problemas por conta de uma paralisação na NBA. Ele agencia uma das maiores promessas da NBA e por conta disso ele está tendo sérios problemas em relação a essa paralisação da temporada da NBA. Mas para as coisas voltarem a funcionar, ele acaba bolando um plano sensacional para que a NBA volte a acontecer e para que o atleta dele volte a ter o valor que ele merece. O filme é muito interessante não só por abordar questões dos bastidores do basquete, mas ele é interessante pelos planos que ele utiliza e pela fotografia que ele utiliza. Eu achei muito legal. Eu achei que é um filme de basquete que vai além dessa coisa de falar só sobre o esporte. Ele extrapola um pouco essa questão, ele fala também do lado humano, da relação do basquete com os negros americanos. É muito legal ver isso no filme. E toda a questão estética do filme, que eu achei muito bem feita. Alguns planos, alguns enquadramentos do filme são muito bem feitos, são muito bonitos. E vale muito a pena você conferir High Flying Bird, que é um filme que conta um pouco a história dos bastidores da NBA e do basquete americano. On top of a game. I can see a whole infrastructure that put the control back in the hands of those behind the ball. What you gonna do? But I'm about to pull up a chair. Bom, é isso. Essas foram as dicas da Netflix. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido. Corre lá para assistir. Vai lá ver. E deixa aqui nos comentários se tem alguma dica da Netflix que você gostaria de ver. Se tem alguma coisa que eu deixei passar, que você está assistindo, que vale muito a pena. Enfim, por hoje é só. Um beijo e tchau. Essa moto me atrapalhou no final, hein? Atrapalhou meu som.